Olá, gente, bom dia. Vamos verificar se esses exemplos do quadro eles atendem à condição de ser função. Então, o que é uma função, né? Recordando o conceito de função, função é a relação entre os elementos de dois conjuntos, onde cada elemento, esse cada pode ser trocado por todo, né? Então, se para cada elemento do domínio houver um único correspondente no contradomínio, a relação é chamada de função. Então, para ser função, tem que atender a duas condições, né? Todos os elementos do domínio é aquele conjunto de onde partem as flechadas, né? Para você se lembrar disso, você pode pensar no seguinte: numa caçada, quem é que domina? Quem dá a flechada ou quem leva a flechada? Isso, quem dá a flechada é quem está dominando numa caçada, correto? Então, nessa relação de função, de onde surgem, de onde partem as flechas, é o conjunto do domínio. E o conjunto dos elementos que recebe a flechada é o contradomínio, tá ok? Vamos analisar na letra A se esse diagrama está correspondendo a uma função. Então, observe que a primeira condição ela está sendo atendida. Ó. Todos os elementos do conjunto A, ou do conjunto de partida, eles têm um associado no conjunto de chegada, que é o contradomínio. Então, note, ó, esse elemento está associado a este outro está associado a esse aqui está associado a este e a este de baixo ao mesmo tempo. Então, isso aqui é uma função? Não, né? Por que não? Porque, embora todos os elementos do conjunto A tenham um correspondente no conjunto B, ele só pode ter um correspondente no conjunto de chegada, tá ok? Então, na letra A, não, isto não é uma função. Vamos analisar agora o exemplo B. Bom, observe na letra B, ó. De cara, dá para perceber que não é uma função, né? Por que não? Porque, para ser função, todos os elementos do domínio precisam ter um correspondente no contradomínio. E a gente percebe que esse elemento aqui de cima, ele não está associado a nenhum elemento do conjunto do contradomínio. Então, de cara, isso daqui também não é caracterizado como uma função. Vamos ao terceiro caso agora. Bom, observe que, vamos ver se a primeira condição está sendo atendida. Todos os elementos do conjunto de partida têm um correspondente? Tem, ó. Esse elemento está associado a este ao mesmo, e o terceiro também ao mesmo. Então, isto caracteriza uma função? Segundo a regra que nós colocamos no quadro, isto caracteriza, né? Porque, veja que as duas condições, elas estão sendo atendidas. Todos os elementos do conjunto de partida ou do domínio, eles têm um correspondente, mas cada um deles tem apenas um. Então, embora esse elemento ele esteja recebendo a flechinha de todos eles, isso está atendendo a condição que é chamada de função. Então, todo elemento do conjunto A tem um único correspondente do conjunto B. Tá ok? Então, gente, os elementos que recebem, o conjunto dos elementos que recebem a flechada, eles são chamados de imagem dessa função, tá ok? Então eu vou falar especificamente disso num outro vídeo, tá legal? Então eu deixei para vocês isso aí, no livro de vocês também fala sobre esse assunto, e depois nós vamos começar a entender uma função também em gráficos. Quando é que uma função, quando uma relação pode ser considerada uma função vista em um gráfico cartesiano. Tá legal? Então, aguardem que daqui a pouco eu mando para vocês mais alguma coisa.